Então ele guardou aquelas anotações na gaveta, em sua casa, e seguiu o seu ministério, que graças a Deus foi um ministério promissor. Ele se tornou conhecido não somente na Noruega, mas em toda a Europa. Mas no final da década de 80, melhor dizendo, no final da década de 80, ele se deu conta que aqueles sinais começavam a se cumprir. Coisas que aquela senhora havia dito a ele, que lhe pareceram loucura naquela época, agora estava se cumprindo. E então ele decidiu começar a divulgar essas profecias. E ele continuou divulgando essas profecias até bem pouco tempo atrás. Ele faleceu há 2 anos atrás, em dezembro de 2014. E inclusive ele viveu para ver os 4 sinais se cumprirem, exatamente como aquela senhora disse que aconteceria. Então, as palavras de Emanuel Minos, no texto que vai aparecer aqui no telão, estarão em azul, e as palavras da senhora estarão em vermelho. A introdução estará com a fonte em cor preta. Vamos então para esse texto, sem mais demoras. Acompanhe aqui no telão, por favor, se você puder. Pode passar aí a imagem. Esse é o texto da profecia, irmãos. Uma mulher na Noruega, que em 1968 tinha 90 anos de idade, teve uma visão do Senhor. O evangelista Emanuel Minos fazia uma conferência na cidade onde esta mulher vivia. Encontrou-se com ela e ela lhe contou sua visão. Ele a escreveu, mas achou tão estranho e ininteligível que guardou as anotações que fizera numa gaveta. Agora, cerca de 30 anos depois, ele pôde entender o sentido da visão. Então vamos para o texto de Emanuel Minos. A mulher da cidade de Valdrez era confiável e bem aceita nos círculos da fé. Eis o que ela viu. Vi o tempo antes da vinda de Jesus e o surgimento da Terceira Guerra Mundial. Vi estas coisas com os olhos abertos. O mundo surgiu diante de mim na forma de um globo e vi cada país da Europa. Vi também a Escandinávia, vi a Noruega e certos acontecimentos que terão lugar antes da volta de Jesus, antes de acontecer a calamidade final que o mundo jamais experimentou. Ela mencionou 4 ondas ou fases. Primeira, antes de Jesus retornar e antes do começo da Terceira Guerra Mundial, haverá uma détente, que é uma palavra francesa que significa uma melhora nas relações internacionais. Uma détente como nunca antes houve. Haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente. E haverá muitos, sim, muitos anos de paz. Aí agora é comentário do Emanuel Minos, está em azul. Lembre-se que ela viu isto em 1968, quando a Guerra Fria estava no auge. Neste tempo de paz, as nações não se preocuparão com o armamento. Haverá o desarmamento de muitas nações. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Vocês sabem quanto tempo duraria o armamento do Brasil se ele entrasse numa guerra com qualquer país? Você sabe quanto que o Brasil tem de armamento para sustentar uma guerra contra qualquer país? Alguém sabe? 2 horas? É mais ou menos por aí. 1 dia, irmãos, de armamento. O Brasil só consegue permanecer numa guerra por 1 dia. No dia seguinte não tem mais bala na agulha. Acabou tudo. Para vocês terem ideia. Porque nesses últimos anos, décadas, melhor dizendo, desde que eu nasci, início dos anos 70, os países foram relaxando nessa questão militar. Com exceção de Estados Unidos, com exceção de Rússia,
com exceção de alguns países da Europa, como França, por exemplo, Inglaterra, Alemanha. Mas os demais países do mundo foram relaxando. E a palavra détente significa isso em francês: relaxamento. Compreende? E em 1968, no auge da Guerra Fria, esta senhora disse que haveria uma détente no mundo inteiro e que os países começariam a se desarmar. Então vou continuar aqui com a leitura, irmãos. Nesse tempo de paz, as nações não se preocuparão com o armamento. Haverá o desarmamento de muitas nações, e também na Noruega, que não estará preparada quando a guerra chegar. A terceira guerra começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, e a partir de uma região de onde não se espera que uma guerra pudesse surgir. Essa é a primeira onda ou fase. Vamos para a segunda agora. Vejam o segundo sinal, queridos, diz respeito a nós. Os cristãos ficarão mornos e se desviarão do verdadeiro cristianismo. Não irão mais querer ouvir pregações penetrantes como antigamente. Não vão querer ouvir sobre o pecado e a graça, a lei e o evangelho, arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas: prosperidade e felicidade. O mais importante será ter sucesso, ser alguém, possuir bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu. As igrejas e as casas de orações ficarão vazias. Em vez de pregações como as que se faziam antigamente, com temas como tomar a cruz e seguir a Jesus, a diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos. Onde deveria haver pessoas para ouvir do arrependimento e de avivamento, ali se reunirão para sentir prazer. Isto será mais marcante logo antes da volta de Jesus. Terceiro sinal, terceira onda ou terceira fase. Haverá uma desintegração moral como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. Agora, em azul, uma observação de Emanuel Minos. O conceito de se viver juntos sem se casar não existia em 1968, pelo menos não na Noruega. Prosseguindo, as pessoas serão muito impuras antes de se casarem, e a infidelidade matrimonial será algo natural, comum, com todas as suas justificativas. Esse tipo de coisa invadirá a igreja, até mesmo pecados contra a natureza humana. Os programas de TV serão terríveis, como nunca antes visto. Agora comentário de Emanuel Minos, o evangelista que recebeu essa profecia. Quando ela disse isso, a TV recém chegara na Noruega em 1968. E se não me engano, no Brasil tinha apenas um canal de TV, que era a TV Tupi, se não me falha a memória, 1968. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso mesmo. Prosseguindo, o que ela disse: os programas de TV serão cheios de violência, ensinando as pessoas a matar e a destruir uns aos outros, e as ruas ficarão inseguras. As pessoas imitarão as cenas vistas na TV. Não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muitas estações. Agora comentário de Emanuel Minas. Ela não conhecia a palavra canal, canal de televisão, como nós conhecemos hoje. Por isso falava em estações de TV. Prosseguindo a profecia. As estações serão muitas, como são hoje as emissoras de rádio, e serão repletas de violência. As pessoas usarão essas estações de TV para se divertirem. Veremos cenas tristes de assassinatos e de pessoas destruindo umas às outras, e isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de sexo explícito serão mostradas na TV.
coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas, homem e mulher, ou do mesmo sexo. Agora, comentário de Emanuel Minos. Quando eu a ouvi dizer isso, protestei, lembrando-a de que há um parágrafo em nossa Constituição que proibia esse tipo de coisa. Mas então ela me disse: acontecerá, e você o verá. Tudo o que temos de bom desaparecerá, e toda a indecência sexual aparecerá diante dos nossos olhos. Isso foi dito em 1968, quando no Brasil só tinha uma emissora de TV, quando na Noruega provavelmente também só tinha uma ou duas no máximo. E tudo quanto ela disse aconteceu. E as emissoras de TV naquela época só passavam coisas morais. Morais, não tinha imoralidade na TV. E ela anteviu isso em 68. Este foi o terceiro sinal. Quando eu conheci essa profecia, há 7 anos atrás, esses 3 sinais já tinham se cumprido. O sinal da igreja também. Só que de lá para cá, de 7 anos para cá, a questão da igreja só pregar felicidade e prosperidade piorou muito. A questão dos cristãos não quererem mais ouvir pregações sobre arrependimento, santificação, volta de Cristo, piorou muito. De 7 anos para cá, as coisas estão acontecendo muito rápido, irmãos. Agora vamos para o quarto e último sinal, que há 7 anos não estava se cumprindo, e está se cumprindo hoje. Vejam que incrível isso, irmãos. E eu quero lembrar que essa profecia está na internet, no mínimo desde 1997. No mínimo. E ele começou a divulgar essas profecias em 1989, Emanuel Minos. Por aí, 89, 87, 88, mais ou menos isso. A informação que eu tenho foi que foi no final da década de 80. Então vamos lá. Quarto sinal, ou fase, ou onda. Gente de países pobres invadirá a Europa. Gente de países pobres invadirá a Europa. Exatamente, estou arrepiado aqui debaixo da minha blusa. Exatamente o que tem acontecido. E a cada ano que passa a coisa tem piorado. Agora escute. Comentário de Emanuel Minos. Em 1968 não havia este tipo de imigração em massa de outros países. Não havia. Então era uma coisa que ela estava dizendo que para ele aquilo era impossível acontecer. Mas ela prosseguiu dizendo: serão tantos, os imigrantes, que as pessoas da Europa se sentirão incomodadas com a presença deles e os tratarão com dureza. Receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Grande Guerra. E então se completará a medida de nossos pecados. E aí Emanuel Minos protestou e disse: quanto ao tema da imigração, eu protestei porque não entendi este assunto naquela época. E ela então começou a chorar e disse: eu não verei essas coisas, mas você sim. Então Jesus voltará e começará a Terceira Guerra Mundial. Será uma guerra curta. As guerras que eu presenciei em vida são brincadeiras de criança, comparadas à que virá e que se encerrará com bombas nucleares. O resultado será que ninguém conseguirá mais respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes e as nações ricas, principalmente. A água ficará contaminada. Não poderemos mais lavrar o solo. Como consequência, restará apenas um remanescente. Os que restarem dos países ricos tentarão fugir para as nações pobres, mas estas os tratarão com a mesma dureza com que foram tratados pelos ricos. E ela encerra dizendo: fico feliz por não viver para ver essas coisas, mas quando a hora chegar, você deve criar coragem e contar esta visão. Eu a recebi de Deus, e nada do que vi entra em choque com o que a Bíblia diz. Aqueles cujos pecados foram perdoados
e tem Jesus como Salvador e Senhor estão salvos. E assim termina a profecia. Muito impressionante para mim, irmãos. Eu queria que você colocasse, por favor, nesse último quadro, nós temos aqui uma foto de Emanuel Minos, do ano de 1968. E como é que eu sei que é desse ano? Porque eu peguei essa foto não sei se é Wikipédia ou Wikipédia que se fala, tanto faz, né? Estamos no Brasil. E nesse site, que é uma enciclopédia livre da internet, eu encontrei informações sobre Emanuel Minos em norueguês, mas com a ferramenta da internet de tradução, né, eu pude ver que realmente essa profecia foi dada a ele, e que ele se tornou muito conhecido também através dessa profecia que ele começou a divulgar no final da década de 80. Então vamos ver essa imagem do Wikipédia. Pode fechar aqui, por favor? Voltar lá para as imagens. E era aquela imagem que você colocou na hora que eu ia começar a ler o texto aqui. Isso. Essa imagem aí, queridos. Tá? Vocês podem ver ali, Emanuel Minos, 1968. Foi daqui que eu peguei a imagem, né? Está em norueguês, mas o próximo quadro já tem a tradução. Pode colocar, por favor, meu filho. Então você vê aí os dados sobre Emanuel Minos. Nascido em 11 de junho de 1925 e morreu em 15 de novembro de 2014. Era um teólogo norueguês e pregador associado com o movimento pentecostal. Agora, aqui embaixo está o que nos interessa, né? Talvez a mais famosa profecia de Minos foi a que ele recebeu por uma mulher idosa de Valdrez, né? Então é só isso que diz aqui no Wikipédia. Então o próprio Wikipédia faz menção à profecia que Minos recebeu em 1968, que inclusive é a data dessa foto dele aqui na Wikipédia. Então, queridos, como eu disse no início, a história é verídica, irmãos. E se ela é verídica, se não foi uma coisa escrita depois dos acontecimentos, porque quando eu li isso há 7 anos atrás, eu fiquei achando que era uma falsa profecia, sinceramente. Algo que haviam escrito depois dos acontecimentos. E que aquele quarto acontecimento, quando eu li há 7 anos atrás, me parecia loucura aquilo. Mas está se cumprindo hoje. Está se cumprindo hoje. E não apenas isso. Estamos vendo o cenário mundial caminhando para uma terceira guerra. Bom, com respeito ainda a Emanuel Minos, seguindo aqui o meu roteiro, existem diversas pregações dele no YouTube. Eu queria que você colocasse o número 8, que é um pequeno vídeo, não tem áudio, mas é um vídeo que eu gravei de mim mesmo procurando informações sobre ele no YouTube. Número 8, aí. Aqui, isso aqui é no YouTube, é um vídeo, eu estou procurando, está vendo quantas pregações dele, essa aqui é apenas uma delas. E nessa pregação, por exemplo, que está em norueguês, ele está pregando sobre essa profecia. Esse é Emanuel Minos, que faleceu há 2 anos atrás, né? Se você mesmo procurar a respeito disso na internet, você confirmará todos os dados que eu estou trazendo aqui. Portanto, a pregação, ou melhor, a profecia realmente ocorreu. A questão